Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas, e eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. E com a graça de Deus, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso breve estudo devocional que temos feito aqui nas mídias sociais, neste momento agora, percorrendo alguns capítulos do livro de Salmos. E nós já estamos no capítulo 7 do livro de Salmos, e sendo hoje o segundo dia, nós já vimos no primeiro dia os versículos 1 e 2 do capítulo 7 do livro de Salmos, e hoje nós vamos ler e meditar os versículos 3 a 5 do capítulo 7 do livro de Salmos. Antes, eu gostaria de pedir ao irmão, à irmã, ou você que nos acompanha, que é nosso amigo, nossa amiga, que você, por gentileza, caso possa, se inscreva no nosso canal, clique aí no sininho para ativar as notificações para você, curta, comente, enfim, nos ajude aqui, nós do Ministério Cinco Solas, a podermos propagar a teologia puritana aqui em nosso país, que nós muito precisamos. Então, abra sua Bíblia, como eu vou abrir a minha aqui. Você já sabe, eu uso a versão Ara Almeida, revista atualizada, e vamos ler os versículos 3 a 5 do Salmo de número 7, que é um salmo de Davi. Lembrando que Davi está entoando aqui ao Senhor este salmo, se defendendo, com relação às palavras caluniosas de Cuxi, o benjamita partidário do rei Saul. Então, os versículos 3 a 5 do capítulo 7 do livro de Salmo diz assim: Senhor, meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Leva a nossa mente cativa a Tua palavra, para não sermos meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Longe de nós e nos livra, Senhor, de ensinarmos ou aprendermos qualquer heresia neste nosso devocional. É o que te pedimos no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero falar aqui um pouquinho com vocês, meditando nesses versículos 3 a 5 do capítulo 7 do livro de Salmos, com a seguinte temática: o tribunal da consciência. O tribunal da consciência. A primeira coisa que a gente pode observar neste tribunal da consciência aqui, nesses 3 versículos, esta partícula se. Davi ele fala assim, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo. Davi ele está aqui basicamente fazendo uma espécie de um juramento diante do tribunal divino acerca da sua inocência. E não só isso, ele diz: Senhor, se eu fiz isso, se eu fiz isso, se eu fiz isso, ele chama para si o julgamento divino, confiando que o Senhor Deus é um justo juiz. Depois dele dizer todos esses sis, ele diz assim: persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Então Davi diz: olha, se é verdadeiro aquilo que estão me acusando, se nas minhas mãos tem alguma iniquidade, algum erro, se eu paguei com mal a pessoas que fizeram o bem para mim, se isso realmente aconteceu, eu estou disposto a aceitar o juízo do Senhor.
Que o Senhor determine que o inimigo persiga a minha alma e alcance. Que ele espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Então Davi se coloca humildemente diante do Senhor para que o Senhor faça o juízo neste tribunal. E Davi diz mais. Davi, depois de falar os sis, ele diz assim: eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. No caso aqui eu penso que ele está lembrando de Saul, que tanto oprimiu, e o Senhor colocou o rei Saul nas mãos de Davi por diversas vezes, e Davi o poupou. Então Davi confia aqui no julgamento do Senhor. E ele faz, primeiramente, um autoexame rigoroso. Antes de pedir justiça contra o outro, contra aquele que está o caluniando, repara que Davi, meu irmão, ele examina a si mesmo, ele olha o seu coração. Há uma distinção importante aqui. Veja, Davi não está alegando aqui a impecabilidade. Ele não está dizendo aqui que ele não é pecador. Mas ele está alegando o quê? A sua integridade neste caso específico. Caso qual ele está sendo acusado. É uma casuística aqui, é um caso específico. Ele não está dizendo que ele não tem pecado, que ele é perfeito. Longe disso. Davi constantemente nos seus salmos, ele nos mostra e confessa ser um pecador miserável, como eu, como você. Mas na casuística aqui deste salmo, onde nós observamos que Cuxo, o benjamita, tem espalhado calúnias e difamações e injúrias contra Davi, Davi está dizendo que ele tem integridade, que ele não praticou isso que Cuxo, o benjamita, tem dito contra ele. Ou seja, ele está dizendo que ele é inocente. Perdão, Davi está dizendo que é inocente da traição da qual ele é acusado. E eu digo a você, o crente, eu e você, nós temos que ter uma consciência sem ofensa, uma consciência limpa. Daí a importância de nós sempre fazermos um autoexame rigoroso do nosso coração. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, desesperadamente corrupto. Você costuma, meu irmão, minha irmã, a fazer o seu autoexame? E depois de fazer o seu autoexame, sondar o seu coração, as suas intenções, as suas afeições, a sua mente, os seus atos, as suas falas, você pedir perdão a Deus em nome de Jesus daquilo que você tem feito? Outro ponto importante aqui no versículo 4, que ele fala: se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Davi está mostrando aqui, nos ensinando que nós temos que ter uma ética superior como cristãos. Davi diz: se paguei com o mal a quem estava em paz comigo. Perceba que a ética natural é natural da gente como ser humano, nós odiarmos o nosso inimigo. Nós queremos retribuir da mesma forma como agem conosco. Mas a graça do Senhor no nosso coração, ela nos ensina e nos diz: ame o seu inimigo. Perceba que Davi poupou a vida de Saul, por exemplo, na caverna, provando que a graça realmente reinava em seu coração. E nesse diapasão, eu queria trazer para os irmãos um ensino, uma frase, um pequeno texto maravilhoso do puritano Richard Sibbes,
em sua obra The Soul's Conflict with Itself, o conflito da alma consigo mesma. Richard Sibbes, esse grande puritano, nosso pai na fé puritana, diz assim, um dos nossos patriarcas da fé puritana, ele diz assim: a consciência é o vigário de Deus na alma. O vigário é o substituto de Deus na nossa alma. A nossa consciência, ela é o vigário de Deus na alma. É um juiz que absolve ou condena. Portanto, manter uma consciência limpa é a maneira de ter ousadia na fé. Aí prossegue Richard Sibbes. Se a nossa consciência nos acusa, como podemos olhar para Deus? Mas, se ela, a nossa consciência, nos absolve através do sangue de Cristo e da sinceridade do nosso andar, temos paz. É o que o puritano Richard Sibbes nos ensina aqui na sua obra O Conflito da Alma Consigo Mesma. Gostaria de repetir para você. A consciência é o vigário de Deus na alma. É um juiz que absolve ou condena. Manter uma consciência limpa é a maneira de ter ousadia na fé. Se a nossa consciência nos acusa, como podemos olhar para Deus? Mas, se ela nos absolve através do sangue de Cristo e da sinceridade do nosso andar, temos paz. Nós temos paz. Eu queria colocar um ponto para que você refletisse também. Um questionamento. Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, e a você, meu amigo, minha amiga, você teria coragem de fazer a oração do verso 5? Depois de fazer com sinceridade este autoexame da sua consciência? O que é que o versículo 5 diz? Vamos ler de novo? Você teria coragem de orar assim? Ou seja, Senhor, se aquilo de que me acusam é verdadeiro, que o inimigo persiga minha alma e alcance-a. Que o inimigo espezigue no chão a minha vida e que o inimigo arraste no pó a minha glória. Você teria coragem, como Davi teve, de fazer essa oração? Porque é uma oração que está condicionada à sua própria integridade nos seus conflitos atuais. Você teria, meu irmão, minha irmã? Pense nisso. Deus queira que você faça este autoexame nos seus devocionais, nas suas orações, nos momentos em que você separa para adorar a Deus, para ler a Bíblia. É muito importante. Eu espero que este devocional que temos feito aqui no Salmo de número 7 esteja sendo uma bênção para você, como está sendo para mim. Considere nos seguir nas mídias sociais, entrar para o nosso grupo oficial dos 5 Solas no Telegram, que aqui na descrição deste vídeo, nesta mídia social, vai estar o link, o endereço do nosso grupo no Telegram, onde você terá diversos conteúdos, a grande maioria, eu diria que 99% gratuito, para você ser abençoado e estudar e aprender com os puritanos. Então, muito obrigado e fique com Deus e até o nosso próximo episódio, se o Senhor assim permitir. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes.